Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Gente, é a primeira vez que eu estou gravando esse vídeo com áudio separado do vídeo. Eu queria fazer um teste, sabe? Mentira, é porque eu gravei o vídeo e aí eu fiquei me perguntando, será que esse áudio está bom mesmo? Eu estou mostrando na tela minhas frutinhas que eu estava comendo. Nossa, elas estavam tão boas. Tinha pêssego, maçã verde e tinha aquele negócio ali preto, que é doce de banana. E tava muito bom. Parti pro desenho. Para vocês que estão por fora, o Kai, ele fez um not to do, que é o contrário do to do, basicamente. É aquele quadro lá que eu fiz no vídeo passado, só que dessa vez eles estão fazendo com eles fazendo qualquer coisa, tipo, não é jogo. É apenas eles fazendo coisas da vida, assim, eu vou fazer aqui sei lá, cozinhar alguma coisa. Vou num psicólogo, vou fazer uma colorimetria pessoal, é assim que fala? Enfim. E aí nisso, o Kai estava lá todo pimposo. E aí nisso ele falou pro psicólogo, na verdade o psicólogo falou pra ele, ele perguntou o que você mais tem trauma na sua vida. E aí ele foi e desenhou a empresa dele, e aí depois ele colocou um fogo atrás. Ele desenhou a empresa dele pegando fogo e desenhou ele atiçando fogo na empresa. No caso, a Hybe. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o menino está com traumas, assim, reprimidos. E isso virou um meme imenso no Twitter. Então eu decidi transformar num desenho. Tinha várias montagens disso. E eu achei muito engraçado. E aí, gente, o Kai, ele também fez um ensaio pra uma revista de moda, que eu não vou saber qual é, que ele colocou uma roupa que tava muito parecido com o Shinigami do Death Note. E aí todo mundo ficou reparando nisso. Eu achei essa roupa muito boa. Então, nesse desenho vai ser o Kai colocando fogo na Hybe com roupa de Shinigami. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Totalmente aleatório, mas eu achei engraçado. E essa sou eu fazendo meu rascunho. Gente, demorei muito pra fazer esse rascunho. Esse vídeo, ele ficou assim, com umas 3 horas e pouco. Isso porque eu fiz pausas, né, e tal. Não consegui gravar o final pra vocês, que era tipo... No final vocês vão ver, eu estou colorindo a grama. E aí, do nada, pula pro final do vídeo. Porque, tipo assim, já tava com 3 horas de gravação e eu ainda não tinha terminado o desenho. Esse é um mal que eu sofro com a câmera, né? Porque eu gravo tudo, todo o processo. Mas quando chega no final, às vezes eu perco um pouco porque é muita coisa pra gravar. E fica sem bateria ou fica sem memória. Sem memória é mais difícil, mas sem bateria é mais assim. E olha que eu fico com 2 baterias. Tipo, eu coloco a bateria da câmera e a bateria extra. E mesmo assim acaba a bateria, né? Porque 3 horas de gravação direto ninguém merece. Aí nessa hora eu tava vendo que o desenho tava ficando um pouquinho errado. Eu tava apagando, refazendo. Tava um pouco difícil. E por isso que eu demorei muito. Aí eu mostrei já pronto pra você. Porque tava muito difícil. Tipo assim, eu tava. Gente, fiquei, sei lá, tempão nesse rascunho aí. Então eu achei melhor cortar essa parte e mandar direto pros finalmente. Aí eu tô fazendo um montezinho, né? Que eu vou colocar o prédio da Hybe em cima. Até que gostei do rascunho, ficou bonitinho. Que nem eu falei pra vocês, nesse caderno, eu gosto de colocar desenhos mais assim, com carinha de desenho, né? Eu não faço tanto realismo. Eu até fiz alguns, mas sei lá. Esses aí, eles ficam melhores assim. E esse lápis, eu não sei
não sei se eu consigo fazer realismo com ele. Ele é muito... Parece um giz, assim. Não, ele solta muita coisa. Talvez um lápis mais seco seja melhor pra fazer um desenho realista. Posso estar falando bobeira também, mas sei lá. Eu não consigo muito. Fazendo aquele foguinho, aquela fumacinha. Então, né? Eu tava, gente, gravando o áudio desse vídeo, mas aí eu não sei, me bateu assim uma depressão, porque eu estava tanto tempo desenhando e eu tava começando a falar coisa que não tinha nada a ver. E aí eu simplesmente falei, não, calma, eu falei bobeira, acho que eu não vou colocar esse áudio. Então eu confesso, eu, tipo assim, peguei o áudio, tirei, tô gravando outro áudio assim. Porque eu tava assim muito falando, sei lá, o que não deve. Aí aquelas que começam a falar o que não deve no áudio gravado, né? Enfim. Mas aí eu fui, gente, no show da Dua Lipa. Eu também falei isso no outro áudio. Eu falei que eu fui no show da Dua Lipa. Foi muito legal. Se eu pudesse ir de novo, eu iria. Teve Carlinhos Brown, teve o Caetano Veloso. Nossa, foi o ó. Tava demais, assim, o show. Tinha muita gente, sério. E olha que não tava, assim, lotado. Porque o do Stray Kids, meu Deus, tava, assim... Colocava um alfinete e explodia. Mas o da Dua Lipa tava até no final, assim, né, da plateia, sabe? Bem lá pra trás da plateia, tinha espacinho pra, assim... mais um punhado de gente lá, entendeu? Mas, mesmo assim, tava cheio. Tipo, o estádio tava... Os bancos todos lotados. Lá da plateia da arquibancada. A pista também tava cheia, a pista premium. Então, foi bem aproveitado. Eu fiquei 3 dias lá. 2 noites, né? Porque o dia do show foi sábado. Então, eu e minhas amigas fomos sexta. A gente ficou de sexta pra domingo. E a gente almoçou num restaurante chiquérrimo lá, grego. É muito bom. Eu até esqueci onde que fica. Fica no Itaim Bibi. Eu esqueci o nome do restaurante, mas se vocês pesquisarem, vocês encontram. É muito bom. E aí, gente, eu tava fazendo as sombras aí nessa hora. Fazendo as sombras, aí eu tava escolhendo os tons da caneta, eu tava colocando, decorando ali do lado, ó, tá vendo? Nossa, nessa hora que eu coloquei esse cinza no cabelo, eu falei, putz, errei feio, errei rude. Porque eu tava muito assim, com medo de que ficasse ruim. Mas no final vocês vão ver que ficou bom. Assim, não é o meu melhor desenho. Mas eu gostei, eu achei que ficou. Ficou honesto. Eu gostei da carinha dele no final. Tipo, agora ele tá muito pálido, tá vendo? Nossa. Sem as sombras e sem a maquiagenzinha fica muito feio, né? Mas, tipo, essa parte das bases eu acho que é a mais chatinha. Mas depois vai tomando forma. Aí vai ficando mais legalzinho. Nossa, e eu não sei se eu contei isso pra vocês do mousepad que eu comprei e não deu certo. Acho que eu contei isso no outro vídeo, né? Que o mousepad eu comprei um branco pra substituir esse rosa que eu uso de fundo. Mas aí o mouse não pegava por cima, simplesmente isso. Então eu dei pro Rafa, né? E aí eu continuei com esse mousepad rosa. E, gente, ele tá imundo, assim. Eu lavo ele e ele não sai a sujeira. Então eu preciso urgente de um mousepad. Quem puder tá me indicando um aí, tá? Porque tá difícil encontrar um mousepad que o meu mouse pegue. O meu mouse é esse que vocês estão vendo aí, o Redragon. E ele pega mais em mousepad de tecido, porque os que é meio que um courino assim, ele não pega. Ele simplesmente não funciona em cima. Eu acho isso bizarro. Aí eu peguei outras canetas, comecei a fazer o cenário. Nossa, tem que confiar realmente no processo, né? Porque olhando aqui, tá horroroso. Tá horroroso, mas vai ficar bom. Confia em mim. Desenho só com as bases fica muito feio, cê é louco. Então, né, gente? Eu fui hoje
na aula de dança. Eu não sei se eu contei isso pra vocês. Tipo, às vezes eu me confundo no que eu conto pra vocês e no que eu não conto. Será que eu contei pra vocês que eu faço aula de dança? Enfim. Se vocês não estavam sabendo, agora vocês estão sabendo. E se vocês já estavam sabendo, abafa. Mas eu faço aula de dança, faço aula de K-pop, né? Aqui na minha cidade. Então, é muito legal. E a gente tá aprendendo, na verdade a gente já sabe, a coreografia da... como é o nome daquele grupo? Nossa, deu um branco, preciso ver aqui. Grupo... Gente, preciso pesquisar esse nome. Ah, é o IVE. Nossa. É uma música do IVE. I'm a Girl. Acho que é esse o nome da música. E, gente, essa dança é mega difícil. Ela é muito rápida, o tempo dela é muito rápido. Mas a gente aprendeu a dançar. E o pessoal vai apresentar. Vai apresentar agora em dezembro. Só que eu não vou apresentar, porque como eu sou novata, eu fiquei com receio. Eu falei, não, acho que... Pensa, eu vou lá, vou estragar o espetáculo do pessoal. Então, eu deixei pra eu apresentar, sei lá, ano que vem eu apresento. Mas esse ano não, porque assim, eu entrei pouco tempo antes de acabar o ano, né? Tipo, eu acho, não lembro, faz uns 3 meses que eu tô fazendo, sei lá, por aí. E a gente tá dançando. Um mês a gente dançou uma outra coreografia e os 2 últimos meses a gente tá dançando essa mesma coreografia. Se vocês tiverem curiosidade, pesquisem, é muito boa essa coreografia. Anfã. Aí a gente tá pegando. Professora super gente boa. Só que eu sinto que as alunas, elas, não sei, não interagem muito comigo. Deve ser por conta da diferença de idade também. Elas são bem mais novas que eu. Tipo, eu tenho 26, né? 26 anos. Elas devem ter uns 15, 16 por aí. Então, assim, pra elas eu sou bem velha. Mas tudo bem. É que eu sinto, assim, qualquer coisa que eu falo, elas ficam, tipo, olhando meio. Eita, sabe? Aquele olhar de medo, assim, tipo, quem é essa? Mas tudo bem, não tem problema. E outra, gente, amanhã eu vou assistir Wicked. Eu marquei já. Amanhã eu tô em psicóloga, depois vou assistir Wicked, depois eu vou na Daiso comprar umas rendas pra gente customizar as coisas aqui no canal. Inclusive, ontem à noite eu tava fazendo 2 pickets, porque eu comprei 2 leques lá na Daiso e eu ficava pensando o que eu vou fazer com isso. Que na verdade eu já tava em mente de fazer picket, né? Só que eu tava assim, sem ideia de como fazer. E aí eu achei uns tecidos aqui que eu tava mexendo, que era tecido de. Tipo feltro, aqueles de fazer chaveiro, né? Que eu mostrei no TikTok. E aí. Ficou muito bom. Ficaram muito boas as pickets, eu fiquei impressionada. Depois eu mostro pra vocês lá no Instagram. Então, vai lá me seguir, gente. @cacareco. Vai estar aqui embaixo na descrição. Eu tenho essa rede que é tipo a minha lojinha, né? E eu vou ainda postar bastante coisa. E onde eu posto os desenhos do canal é no Mandipata, lá no Instagram também. E esse Mandipata é ótimo. Mandipata, ele tem poucos seguidores. Tipo, eu tenho bem mais seguidores no Cacareco, minha lojinha, do que no Instagram do canal. Só que aqui também tem 500 inscritos, né? Então, assim, gente, cadê vocês me seguindo no Insta? Quais as minhas expectativas para o Wicked? Bom, de acordo com Ariana Grande, não sei, gente. Ai, eu tô um pouquinho nervosa. Porque, ai, tô achando que essa menina, ela vai atuar tão bem que eu vou ter que passar um pano pra ela. Mas assim, complicado. Ai, eu fiquei com um pouquinho de ranço dela que ela não veio pro Brasil. Mas assim, tudo bem. Fazer o quê? E as figurinhas da Cintia Erivo estão rendendo muito no WhatsApp. Mas é só isso também, né, gente? Porque não sei o que esperar delas nesse novo filme. O outro filme a gente não tinha muito o que esperar, porque assim, não estávamos muito inseridos, né, nesse mundo, assim. Eu acho que a gente só
sabia de poucas coisas por conta do trailer e tudo mais, mas eles não tinham soltado tantas informações. E agora que a gente já tem a parte 1 e a parte 2 já tá no cinema, e também o pessoal tá caindo em cima delas, eu não sei, eu acho que pode ser, na minha visão, que esse filme esteja um pouco flopado, talvez. Por conta de tanta polêmica, não sei. Eu vou assistir e depois eu trago minha opinião. Minha opinião. Outra coisa, gente, eu queria falar. Os bottoms. Eu fiz um bottom exatamente com essa estampa do desenho. Só que não é o meu desenho. É uma montagem que eu fiz do Kai. E tem a Hybe atrás com fogo. E ele está na minha lojinha. Por R$7 esse bottom. E ele pode ser seu. Então, é só você ir lá no meu Instagram, me chamar e falar, Amanda, eu quero esse bottom. E aí, eu mando pra você, entendeu? Eu calculo o frete pra você. Tem o bottom também do Let Me Tell You, do Yoonjun com a Daniela. Tenho bottoms de piquenique do TXT. Gente, esses bottoms de piquenique estão muito lindinhos. Eu não gravei pra vocês, mas eu vou inserir aqui no meio do vídeo pra vocês verem. Vou colocar aqui na tela pra vocês um vídeo dentro do vídeo. E aí vocês vão conseguir ver. Eles são muito lindinhos. Eu fiz a arte deles no tema piquenique, porque vem aí uma coisa muito forte, que é o holder que eu estou produzindo, né? Inclusive está na pré-venda. Eu ainda não fiz o post no Instagram, mas está na pré-venda. É um holder para você colocar na sua bolsucha ou em qualquer outro lugar que você queira, de suquinho de maçã e de lanchinho. Então, assim, você tem que estar com a sua merenda completa, tá? Para sua escolinha. E aí você leva o Yoonjun ou, sei lá, qualquer membro do TXT. Ou você pode colocar qualquer outro idol também, né? É que eu falo TXT porque é o meu fave, mas assim, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Mas, gente, esses 2 holders ficaram tão bonitinhos, eu tô bem ansiosa pra eles chegarem. E eles demoram pra ser feitos, né? Porque é toda uma impressão, o V, acrílico, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sabia de nada desses termos aí, eu estava boiando totalmente. E aí eu fui aprendendo conforme eu fui pedindo orçamento nos lugares. E dava muito nervoso, porque, tipo, eu falava, moça, eu quero esse negócio. E eu dava um exemplo a ela, você quer o V? Aí eu não sei o que é o V, o que é isso? E aí eu pesquisava o que era o V, e aí eu descobria. Aí a mulher, isso aqui é impressão, não sei o quê. Então, assim, tava um pouco insalubre. Mas é isso, gente. Como que ficou o desenho? Vocês gostaram? Olha, eu gostei. A maquiagem dele ficou bem assim, né? Cheia do blush. O que vocês acharam? Gostaram? Nossa, tanto que minha mesa ficou suja, ó. Tô mostrando tudo pra vocês. Eu amei muito. Qual é a nota que vocês dão de 1 a 10? Deixe o seu like. Muito obrigado, gente. E não esquece de me seguir, por favor. Se inscreva no canal e me segue nas redes sociais. Eu amei que esse vídeo não ficou com energias pra baixo no Rock and Roll hoje em dia. Porque se tivesse ficado com outro áudio, gente, teria ficado muito ruim. Mas ainda bem que eu consegui gravar. Eu até, não sei, talvez eu prefiro assim. Quem sabe? Se for, tipo, mais fácil de editar, se for um pouco mais fácil de manuseio das imagens e dos áudios, talvez eu faça assim, daqui pra frente. O que vocês acham? Preferem o vídeo ao vivo, tipo, eu falando, ou preferem assim, gravadinho? Deixe nos comentários também. Tchau, gente! Fui!